Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Super Hiper Abras. Nosso compromisso é sempre levar informação e conteúdo de qualidade para você que é supermercadista ou também para você que se interessa pelo mundo empresarial. No programa de hoje, você vai conferir um pouco mais do que aconteceu no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, Abras 2023. E ainda hoje, você verá a visita que eu fiz à sede administrativa da Coop, em Santo André, para conversar com o diretor-geral da rede, Pedro Matos. Você não pode perder. Mas antes, temos o Abras de Ação, com a Larissa Vieira. Olá, sejam bem-vindos ao Abras em Ação de hoje. Em audiência na manhã de sábado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Abra, João Galassi, segundo suas próprias palavras, teve a importante missão de comunicar, informar e ser voz ativa para ajudar a população a compreender esse debate e esse pleito por uma reforma tributária justa. E também para conscientizar as pessoas de que a nova proposta não pode vir a onerar os alimentos básicos, porque isso impactará profundamente nos orçamentos das famílias e no desenvolvimento do país. Na reunião, que também teve a participação do secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, e do vice-presidente de ativos setoriais da Abras, Rodrigo Segurado, o presidente Galassi apresentou ao governo um estudo que mostra que a proposta de reforma tributária, apresentada na semana passada, vai aumentar em média 60% os tributos sobre a cesta básica e produtos de higiene no Brasil. O presidente da Abras agradeceu ao ministro Fernando Haddad e ao secretário Bernard Api por receber a Entidade Nacional do Varejo Alimentar e permitirem dialogar acerca da reforma e apresentar esse estudo tão importantes com impactos no setor e na sociedade brasileira. E repercutindo essa audiência com o ministro Haddad, na segunda-feira, pela manhã, o presidente João Galassi concedeu entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, na qual ele explanou um pouco mais sobre o importante estudo realizado pela Abra sobre a reforma tributária, que foi apresentado ao ministro da Fazenda e ao secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api. Na entrevista, ele enfatizou que o estudo foi feito com uma metodologia coerente que conversa com os consumidores, além de apresentar o retrato atual sobre os impostos nos alimentos da cesta básica, suas divergências por estado e os impactos que a reforma tributária trará para o orçamento e o consumo das famílias brasileiras. O presidente disse ainda que acredita que a Câmara dos Deputados, bem como o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, e o coordenador do grupo de trabalho, deputado Reginaldo Lopes, estão sensíveis à questão da cesta básica na reforma tributária e que a sua oneração pode diminuir o poder de compras e o consumo de famílias participantes de programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Vamos assistir agora um trecho dessa entrevista. Então, quando nós fizemos a conta, e fizemos uma conta muito bem feita, deixando claro todos os números, participações pelo PIB, hoje, como está na proposta, hoje ainda não é a proposta final, mas como está na proposta hoje, de fato, os impostos sobre a cesta básica terão um acréscimo de 60%. Um ponto importante nesse estudo é que nós desenvolvemos esse estudo em parceria, trocando muitas ideias, com o próprio relator Aguinaldo Ribeiro, que está muito sensível à situação e muito atento. Ele, inclusive, nos ajudou a chegar a acertar alguns pontos desse estudo. E aí, agora nós vamos entrar, você tem o campo dos dados, né? Você tem os estudos, você tem os técnicos apresentando dados. Agora nós vamos entrar no campo da política. E na conversa, inclusive, com o Haddad, eu aprendi uma coisa muito importante ali. Quando, na conversa, ele falou o seguinte: olha, João, obrigado pelos dados. Agora está na mão da política. E a política é que vai tratar desses aspectos, desse impacto. Então, eu acredito muito que a Câmara está muito sensível ao problema. O Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, tem feito um trabalho incrível. O Reginaldo Lopes também, que é o coordenador, também. Eles são pessoas bem intencionadas, que querem ajudar o país a se desenvolver.
e o ministro Haddad mostrou claramente a sua sensibilidade. Foi interessante na conversa com o Haddad que ele tem a sensibilidade do comerciante, porque seu pai e eles já trabalharam no 25 de março, inclusive na mesma época que eu também ia lá fazer compras. Então há uma sinergia muito boa ali. Com todo respeito ao nosso secretário Bernardo Api, esse estudo foi para mostrar exatamente porque eles utilizaram o raciocínio e não comprovaram isso. Eles utilizaram a regra dos 50% sobre a taxa padrão, dizendo que era 12%, e que esses 12%, segundo o próprio secretário na entrevista, ele disse o seguinte: estão muito próximos dos impostos atuais. Então, nós fizemos um estudo para mostrar para ele que não, olha, não está bem distante dos impostos atuais, ok? Então, esse estudo é para isso, não é para nós discutirmos a conta como um todo. Na conta como um todo, nós já temos essa conta e nós já sabemos o impacto. Mas tem uma questão nessa conta que ele não chega até o imposto de renda. E na reunião eu questionei sobre esses dados com relação ao imposto de renda. Eu não quero entrar na explicação técnica, porque ela é muito detalhista, mas posso entrar utilizando a própria ideia dele da conta de luz, né, de energia. Que ele falou assim, olha, a conta de energia tal, vai ser agora ter crédito nessa conta de energia. Vamos pegar essa conta de energia. R$100 mil, por exemplo, uma conta de energia de uma grande empresa. 25% você teria de crédito, ok? Então, você abate 25% no crédito. Quando você leva para o imposto de renda, hoje, como que você é apurado? Você leva essa nota de 100 mil, que vai abater parte do seu lucro, e o seu lucro reduzindo, você paga 34% sobre o resultado. Nesse novo modelo, aí que veio a minha pergunta. Eu vou poder levar essa nota inteira para abater o imposto de renda, ou eu vou ter que levar, como eu entendo que tem que ser levado, na regra fiscal, só 75 mil dessa conta de 100. Quando eu levo 75 mil para a conta do imposto de renda, o meu lucro sobe. A hora que ele sobe, nós somos taxados em 34%. Então, novamente, um benefício pode anular o outro, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do resultado, dependendo do lucro. Não quer dizer que nós não concordamos com a regra, porque nós temos sempre que lembrar que o que importa aqui é a simplificação dos impostos, é a segurança jurídica e é o fim da guerra fiscal. E é nesse ponto que nós nos apoiamos. Essas foram as notícias do Abras em Ação de hoje. Até a próxima semana. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Nós da Ambev sonhamos com um futuro com mais razões para brindar. Estamos conectados com uma nova visão de negócio. Queremos ser a plataforma que inspira marcas e que conecta pessoas em um ecossistema de forma que todos nós possamos crescer juntos. Indústria, varejo, fornecedores, parceiros, consumidores, sociedade. Somos a maior cervejaria do mundo, com mais de 160 mil colaboradores, presente em 50 países e um portfólio de 400 marcas. E seguimos trabalhando, hoje, amanhã e sempre, porque a gente sonha com grandeza e principalmente para poder estar presente em cada brinde, em cada sorriso, em cada abraço. Por um futuro com mais vendas, negócios, parcerias, colaboração e muito mais razões para brindar. Muito prazer, somos a Ambev. Você tem cuidado da sua pele do jeito que ela merece? Hidratante Nivea Milk. Muito mais que 48 horas de hidratação profunda. Um cuidado completo 5 em 1 para todos os tipos de pele. Experimente! O programa Super Hiper está de volta. Nos 2 últimos programas, você conferiu aqui na TV o que aconteceu no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento Abras, em algumas entrevistas que a nossa equipe realizou neste importante evento. Se você perdeu algum desses programas ou quer rever alguma edição, alguma entrevista,
basta acessar a nossa playlist no canal do YouTube da Abras ou através do QR Code aqui na tela. Dando sequência a esta cobertura exclusiva da Super Hiper, vamos conferir algumas entrevistas com mais autoridades que participaram dos painéis do fórum, que tem como objetivo levar a temática do ESG às esferas de toda a sociedade, pois compreende toda a cadeia de abastecimento. Nós conversamos com o presidente da BIC, Pavel Cardoso, com o presidente da Conab, Edgar Preto, e com o diretor de Relações da GSU Brasil, Paulo Crapina. Confira! Vocês entraram agora esse ano no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. O que levou vocês a entrar e qual é a importância desse fórum, tanto para a BIC como para as outras entidades que participam? O que nos trouxe o interesse de entrar no fórum é a aproximação que a BIC tem do varejo, que é o principal canal de distribuição dos nossos cafés que chegam à ponta do consumidor através do canal varejista. E essa demanda para o ESG é uma pauta antiga que a BIC já tem. Na verdade, quando a gente olha para o passado, lá em 89, quando da criação dos programas de qualidade da BIC, iniciando com o selo de pureza, em 2004 tivemos o PQC, que é o Programa de Qualidade do Café. Ali, de maneira incipiente, a gente já tratava do ESG, muito embora essa sigla pouco era utilizada nessa época, quando, através das auditorias que submetem as nossas indústrias ao protocolo de qualidade, já estava ali embutido o S do Social e, portanto, um critério bastante rigoroso na sigla ESG para toda a cadeia. E em 2007, ainda de maneira também muito incipiente, nós lançamos o PCS, que é o Programa de Cafés Sustentáveis do Brasil. E ali sim a gente deu um passo importante, quando nem se falava com essa veemência, com essa força do ESG, como hoje é dito, iniciamos esse programa de cafés sustentáveis, dando um norte absolutamente correto a todas as nossas indústrias. E essa planta, ela foi registrada lá em 2007 com o PCS, e agora a gente já tem os principais frutos sendo colhidos, seja pela conscientização de maneira bastante, eu diria, homogênea dos nossos associados com a conscientização dos programas de ESG, mas com cases absolutamente fantásticos, com 2, 3 dos principais líderes do mercado, que aqui nós vamos registrar. Se a gente somar hoje o nível de conscientização, mais de 54% dos nossos associados têm ou já planejam ter ações efetivas da pauta ESG. E isso reforça o nosso compromisso da Associação Brasileira da Indústria do Café com os temas de sustentabilidade, de social e de governança discutido no Fórum Nacional do Abastecimento, que muito nos orgulhamos agora participar. A BIC ela já realiza, como eu mencionei, esse trabalho a partir dos seus programas de qualidade, né? O nível de, se a gente for olhar principalmente a lavoura, né? Ela é absolutamente sustentável. Se a gente olhar que em 92 a produtividade nacional brasileira era de 8 sacas por hectare, então colhíamos ali algo em torno de 21 milhões de sacas, com uma área total plantada de 2,5 milhões de hectares, então tínhamos uma produtividade muito baixa, e compararmos com o que hoje temos, aproximadamente 60 a 65 milhões de sacas que serão colhidas e com uma área plantada de 2,2 milhões de hectares, portanto pouco mais de 10% a menos de área plantada e uma produtividade 4 vezes maior. Quer dizer, o universo café já trata essa questão do ESG de tempos, 3, 4 décadas, com eficiência exemplar para toda a cadeia. E a indústria nacional segue esse mesmo exemplo, conscientizando os nossos associados para entregar esses cafés que são de maneira sustentável, plantadas pelos nossos produtores, absolutamente de maneira sustentáveis para o nosso canal varejista e que os nossos consumidores tenham esse acesso. E os consumidores, eles têm consciência disso? A partir desse conhecimento, eles compram melhor? Eles consomem melhor? Consome melhor a partir do momento que você devolve para a natureza produtos que são comprados por eles
sustentáveis, seja na questão da forma como foi produzido pelos produtores, da forma como foi industrializado a nossa indústria associada, e com materiais, porque o que tem dentro das embalagens é o próprio café, que aqui a gente detalhou, já é absolutamente sustentável, mas com embalagens que sejam cada vez mais ecossustentáveis e, portanto, minimizem os impactos que causam ao meio ambiente. Então, a cadeia café mostra como um todo o nível de maturidade exemplar que tem para ser espelhado em todas as outras categorias. Já existe um programa de logística reversa que prevê que 22% da quantidade de embalagens que foram utilizadas pela indústria nacional seja revertida em forma de neutralizar essas emissões, e as indústrias fazem a aderência aos programas de diversos estados. Isso é um programa ainda estadual. E esse programa ele é abraçado pela entidade quando orienta os seus associados a assim fazer essa prática de adquirir esses 22% da totalidade de embalagens que foram utilizadas no ano anterior, mas não somente isso. Hoje a ABIC se aproxima da ABICOM buscando utilizar e orientar os nossos associados para comprar embalagens que sejam absolutamente compostáveis e, portanto, renováveis. É lógico que esse é um processo incipiente, demora algum tempo, mas mostra a maturidade da cadeia café de ir além do que é pedido pela legislação e conscientizar, orientar, mobilizar os associados a entregar cada vez mais o nosso café à mesa do brasileiro de maneira sustentável. A nossa opinião é que é necessário somar esforços, poder público, setor privado, toda uma cadeia que deve convergir na mesma direção para a gente apontar caminhos. No nosso caso, a Conab recebe do governo federal uma tarefa muito importante, que é produzir políticas públicas para a gente erradicar a fome outra vez. Não é possível um país como o nosso que produz tanto. Eu hoje fiz o anúncio da previsão de safra para 2023. Nós vamos colher uma safra recorde, em torno de 315 milhões de toneladas de grãos que nós vamos colher. Por outro lado, também nos traz preocupações. A lavoura plantada com alimentos tem diminuído a cada ano. E é com políticas públicas que nós vamos dar a garantia para o agricultor que optar em produzir alimentos para abastecer o nosso país. Alimentar aqueles que têm necessidade desse básico e também enfrentar a inflação dos alimentos, que nos últimos 4 anos foi quase o dobro da inflação geral. Então a Conab vai atuar muito fortemente na direção de garantir renda ao agricultor e abastecer novamente o país. Estamos articulando a volta de uma política que garanta abastecimento alimentar pela Companhia Nacional de Abastecimento, através das políticas, das expertises que tem, do corpo técnico, mas sempre em parceria, poder público e setor privado. A Conab desenvolve várias políticas, entre elas é o estudo de previsão de safra. Através do nosso setor de inteligência da Conab, a gente tem um corpo técnico muito qualificado, então a gente auxilia também os dois ministérios, especialmente a Agricultura e o Desenvolvimento Agrário e a Agricultura Familiar, na montagem das políticas que serão desenvolvidas, como por exemplo no Plano Safra. Como a gente tem essa expertise de fazer uma previsão de safra através de políticas públicas, o governo sabe qual o setor que ele precisa ajudar com mais rapidez. Nós estamos agora elaborando pela Conab uma política nacional de abastecimento, fruto dos dados que a gente tem, da diminuição da lavoura plantada com comida, com alimentos. No Plano Safra a gente quer ter um incentivo ao agricultor que optar em produzir alimentos. Obviamente que a Conab tem um olhar para o conjunto do campo agrícola brasileiro, pequenos, médios e grandes. Como eu falei, a previsão de safra, especialmente para o agro, vai muito bem. Nós estamos muito sintonizados também com a questão do preço, que das políticas que a Conab atua é na garantia de preços mínimos e na formação de estoques públicos que a Conab deixou de fazer nos últimos anos. Então é auxiliar quem está produzindo e produzindo bem, de olho no preço para garantir preço mínimo, renda para o agricultor, e por outro lado uma política potente, positivamente, para a gente garantir mais comida, mais produção de alimento, para garantir a soberania alimentar e nutricional. A GS1, como uma entidade global, nós temos uma relação muito grande com a ONU e com outras entidades pensando nisso. E baseado nisso nós temos, inclusive, alguns das ODS, que foram
definidas pela ONU como bandeiras da GS1 em relação ao uso dos nossos padrões e controles. E quando a gente fala de ESG, nós estamos falando de questão de reciclagem, economia circular. Então nós temos aí várias possibilidades, né? A possibilidade, por exemplo, de você identificar um produtor que faz um extrativismo, que seja uma coisa, identificar um pequeno agricultor, que ele consiga vender a sua produção ou entregar a sua produção e conseguir fazer a rastreabilidade para saber de onde ele está vindo e para onde ele vai. Nós temos a questão agora do código 2D, né, onde você pode, dentro do código, o fabricante do produto ele pode colocar a forma de reciclagem, a melhor forma de utilização daquele produto para ele ter a melhor utilidade possível, né, um maior aproveitamento e também saber como armazenar o produto e como descartar, inclusive nas questões de segurança, pensando num produto que a gente chama da indústria química, né? E um detalhe importante é a questão que você tem a data de validade também, né? Então a pessoa controla. Então a GS1 está envolvida em todo esse processo quando a gente fala não só de ESG, mas a gente fala da parte de reciclagem. Inclusive nossos sistemas nós estamos preparando para que um produto ele tem uma tampa de plástico, qual é o material? Ele tem uma embalagem de papelão, qual que é o material? Até para saber a questão para como fazer a parte de reciclagem, a melhor forma de fazer a parte de reciclagem e também o controle disso pelo fabricante e pelo consumidor. O código 2D, ele na verdade ele possui uma padronagem primeiro para que o varejo ele consiga fazer a venda do produto. E o importante, né, que a partir do momento que você coloca a data de validade, pode ser feita a leitura na frente de caixa. Então, por exemplo, a partir do momento que você lê, o produto está vencido, ele não permite que você venda. Então aí você tem uma segurança maior para o varejista e também para o consumidor. Quando a gente fala dessas informações, né, que a gente coloca na parte de uso, na parte da melhor forma de uso, da melhor forma de armazenagem, isso na verdade é o seguinte, o código 2D, por ser bidimensional, você consegue colocar milhões de informações, né? Você pode colocar até 6, 7 mil informações num código muito pequeno. Então você pode colocar um link, por exemplo, do WhatsApp para contato com a empresa. Você pode colocar, como eu te falei, a melhor forma de uso, a melhor forma de armazenar. Tudo isso pode estar dentro do código, porque ele é um código 2D. Então você com o celular você consegue levantar site, hot site, para o consumidor ter mais informação, até para que ele tenha a melhor decisão na hora da compra, para ver se aquele produto vai realmente satisfazer todas as necessidades dele. A Abras é uma parceira antiga da GS1, inclusive é uma das nossas fundadoras. E eu fico muito feliz de ver aqui, por exemplo, entidades, né, que são nossos associados também, né, até por causa da cadeia de abastecimento, e também a questão do uso do código de barras para que a gente consiga identificar cada vez mais os produtos, né? Então nós estamos falando de ABIP, nós estamos falando de ABIR, nós estamos falando o IBRAC, que acabou de aparecer da parte da cachaça, nós temos o pessoal da embalagem, a ABRAP, então são todos nossos que a gente já tem contato. Por quê? Porque a GS1 é uma entidade cross, né? Ela participa de toda a cadeia de abastecimento e neutra. Então, para a gente é um prazer estar ajudando. Inclusive, né, é um trabalho da GS1 global, isso, e junto com todas as GS1s do mundo, exatamente a questão da parte da cadeia de abastecimento, porque a gente tem primeiro uma qualidade de alimentação melhor e também um controle maior por parte do consumidor e também por parte de toda a cadeia. Fechando essa cobertura especial, veremos agora a declaração de Augusto de Araújo Almeida, ele que é superintendente da AGOS, Associação Goiana de Supermercados. E a conclusão com o nosso vice-presidente de ativos setoriais, o Rodrigo Segurado. Veja o que eles falaram, fique ligado. Renato, eu achei incrível esse evento. Quando eu recebi a convocação, vi toda a programação, eu disse, não, eu preciso ir a Brasília assistir presencialmente, e foi a melhor decisão que eu tomei, né? Todos os painéis que foram apresentados aqui mostram a tendência nesse segmento do nosso supermercado, principalmente para nós,
associações estaduais, é muito importante que a gente saiba o estado da arte, né, desses temas que foram tomados aqui para a gente levar para os nossos associados. Foi uma experiência muito rica, conteúdo muito rico. E com essas, tudo que foi apresentado aqui, você vê que assim, o setor supermercadista está cada vez mais estando presente nessas ações, tendo uma visão mais focada no ESG? Com certeza, né? Talvez esse não seja um tema ainda comum a todos os supermercadistas, né? Porque existem disparidades, né, geográficas no Brasil, inclusive de níveis de proficiência assim, em relação a esse tema. Mas o importante é que hoje a Abras conseguiu trazer para nós aqui as pessoas que estão dando os melhores exemplos no Brasil, né? Então são paradigmas novos que a gente precisa implementar nas nossas entidades, não só nas entidades, mas nos nossos associados também. Eu achei incrível o painel sobre a reforma tributária, né? Hoje a Abras conseguiu colocar pessoas aqui extremamente relevantes, né? Esse é um tema que está sendo tão discutido, tantas opiniões, e hoje o presidente Galassi conseguiu colocar aqui pessoas com opiniões diferentes, né? Mas foi um debate conduzido num nível tão alto que eu acho que trouxe conhecimento, mais entendimento, né, para todo mundo que assistiu sobre esse tema aí que realmente vai revolucionar a nossa vida, né, a vida econômica do país. É um tema assim, fundamental para o desenvolvimento do país. Eu achei o Best Before também, né, eu confesso que eu não tinha ouvido essa expressão antes, né, e hoje eu pude entender que realmente o que se trata e as visões sobre desperdício, que isso implica em produtividade para o segmento supermercadista, né? A gente ouviu desde o produtor, a logística, né? Cada elo da cadeia de alimentação falando o que deve ser feito para a gente evitar desperdício, né? Enfim, e sermos mais produtivos no segmento. A terceira edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento cumpre a sua missão com louvor, reunindo os 15 presidentes dos 15 setores da economia da Cadeia Nacional de Abastecimento, discutindo os 5 temas eleitos como prioritários e, na maioria dos casos, com propostas concretas de solução sendo discutidas com as autoridades. Eu gostaria de destacar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos teve um avanço na separação de papéis e responsabilidades entre a iniciativa privada e os órgãos públicos. O Best Before, com o secretário da Senacom, Valdir Damos, aberto a poder modernizar e discutir a possibilidade de modernização do prazo de validade no Brasil, e eventualmente da implantação do Best Before, foi outro grande avanço. O nosso pleito de isenção fiscal sobre as doações, que pode duplicar as 120 mil toneladas que o setor supermercadista já faz de doação de alimentos para 240 mil toneladas. Ou seja, essa é a grande finalidade do Fórum, reunir de forma coletiva os 15 setores que reúnem a Cadeia Nacional de Abastecimento para unir forças e produzir o maior impacto social e ambiental no melhor alto nível de governança possível, produzindo mais riqueza e qualidade para os serviços à população. No próximo bloco, fique aí, você vai conferir uma entrevista exclusiva com Pedro Matos, ele que é diretor-geral da Coop, e a minha visita à sede administrativa da rede, lá em Santo André. Voltamos depois de uma breve pausa. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Imagina ter a oportunidade de entender o comportamento de compra do shopper, monitorar seu preço e seus concorrentes diariamente, loja a loja, e acompanhar seu market share semanal com um único clique? Só a Horus consegue gerar insights acionáveis de forma ágil e intuitiva. Tudo isso é possível pois coletamos centenas de milhões de notas fiscais, permitindo entregar dados em tempo real, monitorando mais de 300 categorias de produtos. Se você precisa melhorar sua performance, aumentar suas vendas e entender mais sobre o seu shopper, não deixe de conhecer a Horus.
Estamos aqui, gravando aqui pela TV Super Hiper Abras, hoje com o grande Pedro Matos, diretor-geral da Coop, para falar um pouco do momento da cooperativa, explicar, né, saber como que foi o ano 2022, quais foram os resultados que foram colhidos, né, dentro do transcorrer do ano, uma vez que o setor supermercadista em 2022 teve um faturamento de 695 bilhões, o que representa 7,03% do PIB. E a Coop está entre as 30 maiores empresas do setor, empresa prestigiada, reconhecida, e hoje o Pedro vai contar um pouquinho, né, do desafio do ano, do crescimento, para a gente entender um pouco de como está a cooperativa. Fique à vontade, Pedro. Obrigado, Celso. Sempre é muito bom ter a oportunidade de falar da Coop e falar para uma audiência que é muito qualificada, que é a audiência do Super Hiper. A Abras tem muita relevância para o nosso trabalho, para o nosso mercado, então sempre é muito bom ter a oportunidade de falar. Obrigado pela menção aí. E aí me fala um pouquinho como foi o desafio do ano passado e o crescimento da Coop. Bom, o desafio do ano passado, para todos nós, né, do ramo de supermercados, começou um ano muito complicado, com uma inflação de alimentos que chegou aos 2 dígitos, não dá para dizer 2 dígitos alto, mas pelo menos 2 dígitos ali intermediário, e não tem como não ter uma consequência muito severa para o consumidor. Inflação de alimentos a 2 dígitos, renda disponível que não cresceu na mesma proporção, toda a turbulência que a gente viu com preços do petróleo, combustíveis, as commodities todas pressionando inflação, é uma receita que não dá muito certo, né? A gente percebeu uma mudança do perfil do consumidor. O consumidor voltou aos hábitos dos tempos da inflação. Os meses que eram mais distribuídos viraram meses de 2 semanas, né, onde a renda estava disponível, o pessoal gastando e concentrando o seu consumo. Com isso, a competição dentro desse mercado é uma competição forte, com muitos atores competentes. Então, esse foi o ambiente que a gente viveu em 2022. Ainda assim, a gente conseguiu fazer um crescimento em 2 lados, né? A gente cresceu vendas, não tanto quanto a gente gostaria, mas sabendo que teve uma troca importante e a gente estimulou até, de certa forma, essa troca, olhando para o consumidor, para que ele tivesse opção de produtos com menor valor agregado, mas que conseguissem encher os seus carrinhos. Mas, de outro lado, a gente investiu muito na eficiência operacional aqui na Coop. E a gente teve um crescimento de mais de 50% no EBITDA. Excelente. Então, a gente olhou mais para a lucratividade, para garantir a perenidade da companhia e cuidamos de manter o cliente circulando pelas nossas lojas. Legal, fantástico. Aliás, essa pauta de eficiência operacional muito nos interessa, é uma pauta hoje recorrente da Abras, né, e o setor ele tem essa força, né, e tem esse desafio realmente para melhorar cada vez mais sua eficiência, então mostra que a Coop está na direção certa. Mesmo diante do cenário que você comentou que estava turbulento, eu sei que vocês inauguraram o Atacarejo ano passado, né, o meu Atacarejo, então acho que olhando um pouco para essa dinâmica de mercado, de atender, né, um outro tipo de nicho e atender melhor o cooperado. E a Coop, com 30 supermercados, 73 drogarias e tem um atacarejo, que é o meu atacarejo. Quais são os desafios ou os investimentos previstos para esse ano? Bom, em tempos de crise a gente tem 3 coisas ou 3 receitas que são clássicas e que a gente não pode correr o risco de ser seduzido por elas, né? A primeira receita é queimar mobília, né? Fala, para tudo e corta custo, corta custo. Isso tem suas consequências perversas para o futuro, para a continuidade da empresa.
A segunda é se lançar para aventuras, né? Então, eu vou mudar radicalmente de negócio, vou abrir novas fronteiras. Também tem um preço e um risco muito elevado. E a terceira é ficar fora da festa, né? Ou seja, eu não faço mais investimentos, eu não vou... E isso a gente está evitando de fazer. Tanto que este ano a gente abre 3 novas lojas de supermercado. Continuamos pilotando o atacarejo, mas a gente percebe que principalmente aqui no Quintal dos Grandes, que é São Paulo, a gente precisa se diferenciar muito bem e ter um posicionamento que atraia o cliente com criação de valor, né? Então, é sempre um cuidado que a gente tem que ter, mas a gente vai abrir 3 novas lojas, 4. 4? Porque a gente, agora no final de semana, a gente inaugura a nossa primeira loja de condomínio, né? Que é a bandeira Coop Aqui. Também começa como piloto, a gente acredita muito na força do aprendizado, então a gente vai aprender a operar isso, né? Esse mercado de lojas autônomas em condomínio, mas acreditando também que vai se tornar uma unidade de negócios vigorosa daqui para frente, apostando na tendência da hiperconveniência, que é uma das macro tendências de varejo. Fantástico. E dentro de estar onde o cliente está, como é que está o e-commerce, né? As vendas digitais da Coop? Qual que é a estratégia e o posicionamento, até para complementar todas essas novidades que você colocou aqui, né? Do condomínio, do próprio meu atacarejo. Então, o que vem aí no digital? Bom, no digital a gente dobrou as nossas vendas no ano passado, mas ainda não é a penetração que a gente espera. Então, a gente acredita que na maturidade, a gente estima em mais ou menos 24 meses, a gente vai ter o e-commerce com uma penetração de 5% das vendas, né? Mas por que a gente dobrou quando o mercado de comércio digital cresceu só 2% no ano passado? Porque a gente era muito amador, né? A gente tinha uma operação de e-commerce que nasceu no meio da pandemia. Em 30 dias a gente colocou essa operação de pé, com todos os problemas que surgem numa operação criada nessa forma, com essa velocidade. Nosso primeiro objetivo era atender uma necessidade muito básica dos nossos clientes naquele momento de pandemia. Chegou o momento de a gente investir numa plataforma para os 2 negócios que a gente tem, né? A gente tem um negócio de drogarias que também é importante, então uma plataforma que atendesse os 2 negócios e uma plataforma, aí sim, profissional, muito bem assentada nas melhores práticas de mercado. E a gente continua agora perseguindo o crescimento gradativo dessa operação de e-commerce, e a gente já entende, né, que o e-commerce ele é muito mais do que a venda digital. Ele é uma janela que nos escancara para o cliente da loja física também. Então isso tem um ganho de visibilidade que para nós é extremamente importante. Legal. Pedro, eu sei que um dos pilares estratégicos da Coop e também um grande diferencial é a sua base de cooperados. Hoje tem 1 milhão, a base ativa é 1 milhão de cooperados. Sei que tem um trabalho importante para o aumento dessa base, aumento qualificado dessa base, né? E eu sei que isso gera muito valor. Como que vocês têm trabalhado a questão hoje do CRM, né, e desses pilares estratégicos para tornar cada vez mais a Coop única e importante para o cooperado? Bom, você nos conhece na intimidade, Celso. Se tem uma coisa que a Coop consegue fazer muito bem, é a captura de dados do cliente, né? O cliente, ele nos conta a sua vida, a sua história, nós conhecemos as suas famílias, os seus hábitos de consumo, eles estão conosco o tempo todo, até porque eles são donos, né? Então, a gente tem essa relação que é apaixonante com o nosso cliente.
Mas mais importante do que ter o dado, né, que a gente sabe que custa muito para adquirir, a gente tem 85% das nossas vendas identificadas, é o que fazer com esses dados. Então, CRM é chave, a gente tem investido bastante no CRM, a gente, mais do que simplesmente a visão cliente, todos esses dados que o cliente nos deixa sobre hábitos de consumo nos permite enriquecer até a eficiência operacional, né? E então nós estamos investindo na criação de uma área de dados que vai se debruçar sobre esse grande, eu não diria nem data lake, né? É um mar de oportunidades que a gente tem e a gente está investindo pesado nisso também. Nós trocamos a nossa plataforma de sistema de gestão, né? Nós tínhamos um sistema que já não nos atendia, que não tinha mais o tamanho para o tamanho da companhia. Investimos no estado da arte, fomos para um sistema de gestão que é o sistema utilizado nas 10 maiores companhias do mundo, e acreditando que isso vai nos trazer eficiência operacional e acessibilidade, estabilidade, confiabilidade de dados. Então, também é mais um degrau, mais um passo que a gente dá na direção da modernização da companhia, da preparação da companhia para o futuro. Que é extremamente importante, parabéns. E aí, outro ponto importante que eu sempre destaco dentro da Coop, e eu sei que é uma preocupação constante sua, é o Coop Faz Bem, a preocupação com a comunidade, né? O trabalho com as entidades locais. E eu sei que vocês também têm uma arrecadação, né? Que vocês destinam para o mercado com valores importantes. Me explica um pouco mais, até para o nosso público, sobre todas as frentes, as principais, né, da parte social, dos projetos sociais da Coop. A Coop, e como cooperativa, ela tem no DNA dela o ESG. Hoje se fala em ESG, tem companhias que investem pesado para se tornarem companhias sustentáveis, reconhecidas pela responsabilidade ambiental e governança, e uma cooperativa ela nasce com isso, né? Ela nasce já com uma estrutura de governança estabelecida e principalmente com uma responsabilidade social que está lá no DNA. E a Coop não é diferente. E mais do que isso, a gente se preocupou nos últimos anos a dar visibilidade e ressignificar tudo aquilo que já estava no movimento de cooperativas, no cooperativismo, para que, principalmente a população jovem, que exige, não é mais um diferencial, né? Não ter ESG é um diferencial negativo, né? Mas as pessoas precisam entender o que é isso. A gente tem iniciativas, como você mencionou, a gente tem Troco do Bem, que é uma ajuda mútua, porque resolve um problema que é crônico para o supermercadista, que é troco, mas no nosso caso a gente faz com que isso reverta para a comunidade. A gente destina todo o troco abandonado pelo cliente voluntariamente em favor da Federação das APAES. Nós temos também a nossa revista, que é uma das formas de comunicação e de conexão com o nosso cliente, que também tem a sua arrecadação revertida integralmente para a Federação das APAES. Além disso, a gente tem um programa robusto já de quase uma década de apoio a entidades, né, nas comunidades no nosso entorno, e além, óbvio, como todas as empresas acabam fazendo, usando os benefícios fiscais que o governo nos permite para reverter em projetos que tenham impacto nas nossas comunidades. Então a gente tem um banco de projetos, estimula as entidades a nos apresentar esses projetos, e os projetos vão integralmente para estimular o bem social nas comunidades nos nossos entornos. Só para falar um pouco do papel social de uma empresa, que a gente tem muita consciência de que do nosso resultado, da nossa operação, a gente reverte pelo menos 600 milhões de reais por ano para a comunidade. Valores importantes. Quando você soma aquilo que você paga de salários,
porque os salários dos 6 mil funcionários que estão aqui vão ser investidos ou, de certa forma, movimentar a economia onde a gente está inserido. Os investimentos feitos no ano passado foram 140 milhões de reais que ficaram aqui nas comunidades. Impostos pagos. Você vai somando tudo isso, mais de R$500 bilhão, né, da nossa atividade fica estimulando a economia das regiões onde a gente está. Fantástico. Pedro, dentro desse escopo até que a gente falou de expansão, voltando um pouco para a parte de crescimento orgânico aqui da Coop, existe a intenção de partir para fortalecer cada vez o meu atacarejo, outros canais? E aí a segunda pergunta, está no escopo ir também para novas regiões ou se fortalecer onde a Coop já atua? Olha, quando a gente tem uma posição como nós temos de um share de quase 25%, você não pode deixar de defender esse share, né? Você sabe que se você baixar a guarda, você só vai perder. Então a gente tem a primeira responsabilidade nossa é preservar esse share e manter a presença e a relevância para o nosso cooperado. Evidente, né? Se o cooperado está indo para o atacarejo, né? E por isso a gente criou o meu atacarejo, pilotamos, decidimos que vai ser uma unidade de negócios, a gente vai para lá porque o cooperado também está lá, o cliente também está indo para esse formato. Estamos indo para o formato de condomínio porque a gente sabe que cada vez mais é importante e faz parte da vida do cliente. Então a gente quer estar na vida do cliente. Então a resposta é sim, a gente vai continuar operando o meu atacarejo, encontrando os melhores locais e condições de mercado para fazer essa expansão. E a gente olha com muito carinho algumas novas fronteiras, né? A gente mapeou o estado de São Paulo, por enquanto a gente olha estado de São Paulo, e a gente olha um corredor de oportunidades que a gente vai explorar. Legal. E outra fortaleza da Coop é a drogaria, né? São as drogarias. Sim. Hoje com 73 unidades. Como é que está aí a esteira de investimentos ou de posicionamento da drogaria daqui para frente? Bom, drogaria é um mercado que cresce 2 dígitos, né? À medida em que a população envelhece, eu acho que, afortunadamente, a população envelhece, né? Ela é mais, se torna mais consumidora de bem-estar, então está mais presente nas drogarias. Então a gente continua, e quando a gente decidiu criar uma unidade de negócios independente de drogarias, foi justamente para respeitar essas características do mercado de farma, do mercado de drogarias. E a gente continua investindo, se serão 3 supermercados este ano, serão 10 drogarias. Então a gente continua perseguindo o crescimento das drogarias. Nós somos pequenos em relação às grandes redes, mas pelo 2º ano consecutivo a drogaria da Coop foi eleita pelos seus clientes numa pesquisa da CVA Solution como o primeiro colocado em percepção de valor pelo cliente, né, em custo-benefício. Isso para nós é fonte de orgulho e de preocupação, né, porque quando você é o primeiro você só pode cair, né? Então a gente olha com muito carinho, com muito cuidado para esse mercado, porque isso tem um aspecto social, tem um aspecto de cuidar das pessoas, mas a gente quer que a drogaria seja muito mais um espaço de saúde e não de doença. Muito bom. E aí, indo para as perguntas finais aqui, eu te perguntaria o seguinte: quais são os desafios aí que você está encontrando no cenário atual, né? E aí como que vocês têm se desdobrado para poder atender todos esses pré-requisitos, para poder continuar atendendo com qualidade os cooperados? Olha, eu acho que o grande desafio continua sendo essa combinação de renda disponível e o consumo, né? Com um grau de, não diria nem de incertezas, mas de certezas de que a gente tem menos competência econômica como país do que tínhamos no passado. Isso gera uma insegurança, a gente observa nos indicadores
confiança do comércio, que vem degradando mês após mês, isso nunca é uma boa receita, né? Isso significa retração de consumo, isso significa até hesitação em investimentos, que nunca é bom para o país. A gente precisa de um círculo virtuoso que reflita principalmente o otimismo das pessoas. Não é esse o cenário, né? A gente tem acompanhado e participado junto com a Abras das preocupações em relação à condução de política econômica e principalmente a uma sanha arrecadadora que parece que está por trás de toda a construção de política econômica. E isso nos preocupa porque isso afeta diretamente a quem nós queremos cuidar, a quem nós queremos tratar bem, que é o nosso consumidor. Fantástico. Queria agradecer, Pedro Matos, obrigado pela entrevista aqui. Eu que agradeço. Pelas palavras, a oportunidade de falar mais sobre a cooperativa, para todo o nosso público supermercadista, né, para conhecer melhor o modelo, os desafios, né, que são muitos, como você bem citou, mas que a Coop tem feito a lição de casa e tem tirado de letra. Então, muito obrigado. E a gente vai até aí durante o vídeo ver algumas imagens aí da loja da Coop. Vocês vão ver a experiência de compra, né, a plasticidade, a beleza da loja e o quanto que o cooperado aqui da região é privilegiado. Então, obrigado, Pedro Matos. Eu que agradeço a oportunidade sempre de falar com essa audiência que é super qualificada da Super Hiper e da Abras. Obrigado, obrigado. Você tem cuidado da sua pele do jeito que ela merece? Hidratante Nivea Milk. Muito mais que 48 horas de hidratação profunda. Um cuidado completo 5 em 1 para todos os tipos de pele. Experimente! Voltamos para mais um bloco do programa Super Hiper Abras. E agora eu vou chamar a Larissa Vieira para apresentar o SH News. Olá, sejam bem-vindos ao SH News de hoje. O primeiro atacarejo dentro de um shopping em Londrina foi inaugurado na última quinta-feira do dia 29, o Max Atacadista, no Londrina Norte Shopping. A disposição, o layout e a acessibilidade do empreendimento facilitaram a escolha do local por parte do Grupo Mufato. Para os clientes, além do preço baixo e comodidade e o conforto do shopping, tem também estacionamento grátis e liberado até às 14 horas. O Max Norte Shopping tem mais de 3.500 metros quadrados de área de venda e 25 caixas convencionais, além de 4 autocaixas, que são exclusividade deste atacarejo. O consumidor vai encontrar também bebidas geladas, confeitaria, rotisseria com assados, padaria e açougue com atendimento no balcão. O Grupo Coque recebeu, por mais um ano consecutivo, o selo internacional Great Place to Work. A certificação reconhece o grupo como sendo uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Nos últimos meses, o Grupo Coque registrou crescimento no quadro de colaboradores que alcançou mais de 8.000 funcionários nas 28 cidades do estado em que atua. Este é o resultado que representa o reflexo de um posicionamento de mercado mais humano, contemporâneo e inovador para o setor do varejo. Quer saber essa e outras notícias a respeito do setor supermercadista? Acesse o nosso site www.superhiper.com.br. Até a próxima semana! Esta foi mais uma edição do programa Super Hiper Abras, que você confere todas as quintas-feiras na Com Brasil e também no canal do YouTube da Abras, sempre às 20 horas. Continue nos acompanhando pela TV, pelas mídias sociais, através do nosso site e assinando gratuitamente a nossa newsletter. Acesse o nosso site através do QR Code na tela e acompanhe diariamente todas as movimentações do varejo brasileiro. Espero por você. Até a próxima semana. Um forte abraço e até lá.